Todos nós somos movidos por motivações e, para que elas tenham peso, precisam estar ligadas a alguma filosofia, sejam elas ilusórias, destrutivas ou construtivas. Somos capazes de criar realidades falsas em nossas mentes, derivadas de alguma crença filosófica que estabelecemos. E caso queiramos vencer isso, é necessário que outra crença seja estabelecida. Assim ambas entram em conflito e permanece aquela que nos torna mais próximos do objetivo que almejamos. Salve pesquisadores, aqui é o Detetive Kuzê. Quando se escreve um herói, temos a liberdade de fazê-lo como quisermos. Mas existem certas fórmulas que nos ajudam a estruturar melhor a narrativa antes da escrita ser estabelecida. A mais famosa delas é a jornada do herói, que mostra um personagem comum sendo tirado da sua rotina, enfrentando desafios externos e internos para no fim retornar transformado. Ela serve para organizar a história em etapas claras de conflito, aprendizado e superação. Mas não é necessário seguir essa fórmula à risca. Independente da história que está sendo escrita, em algum momento o herói precisa encarar um conflito moral. Ele terá que enfrentar uma filosofia que vai contra o que ele almeja, seja um conflito interno ou externo. O vilão cumpre o papel de dar forma ao conflito. Ele não precisa ser complexo ou cheio de camadas para funcionar, mas precisa ser claro em sua função: pressionar o herói, revelar seus limites e forçar escolhas. Quando o vilão é definido, a história ganha direção, mas em muitas situações, o conflito tende a ter grande escala, para que então o peso da situação seja cada vez mais real. Mas para que o peso narrativo seja real, é preciso que haja lógica. Então os conflitos precisam ser de fato conflitos. E aqui vem a moralidade de matar e não matar. Os heróis tendem a não matar porque isso preserva sua identidade moral, mantém o conflito narrativo e facilita a identificação do público. Matar é um limite ético forte. Atravessá-lo muda o significado do personagem e o aproxima da figura de juiz e carrasco. Então, por que nós gostamos de heróis que matam? Não é que nós gostamos de heróis que matam, nós gostamos de heróis que matam e bem escritos, em que existe um julgamento moral coerente ao que eles fazem, ao invés de ser apenas dois lobos lutando por um osso ou algo do tipo. E claro que isso é bem difícil de escrever, pois construir todo um argumento sólido sobre uma moralidade mais próxima da objetividade não é só um desafio de escrita, mas também filosófico. É impossível um ser humano chegar a uma conclusão objetiva do que é bem e o que é mal. E eu não vou me aprofundar nisso porque esse vídeo vai se perder muito fácil. Quando o vilão é simples, movido por violência egoísta, ele já não compartilha da lógica do você é igual a mim. Até porque um herói não é herói se ele é egoísta. No caso desse vilão, pode ser que sua humanidade foi abandonada há muito tempo, e a decisão do herói soa menos como uma queda moral e mais como responsabilidade. E guarda muito bem essa palavra. Isso, porém, é uma faca de dois gumes. Se tanto o herói quanto o vilão são simples, a história perde tensão e profundidade, pois a clareza do mal sustenta o peso dramático da escolha, e o herói sustenta a perspectiva mais profunda para elevar a história com as suas camadas. Eu sei que existem exceções, algumas histórias nem sequer focam nesses aspectos. Em casos de jogos mais enigmáticos, por exemplo, a sua profundidade está em sua gameplay em si, o que é bem diferente quando se aplica em alguma experiência passiva. E quando eu digo passiva, é séries e filmes, enfim, tudo que seja mais audiovisual, porém não videogame. É muito mais comum na grande mídia um modelo de vilões mais complexos e heróis mais simples, pois a sua complexidade existe o medo. Medo de tanto poder que a mentalidade deles devem carregar para sustentar tantos conflitos morais, e mesmo assim chegar a uma conclusão de que a crueldade é a resposta. Esses vilões, eles não são só movidos por egoísmo, existe algum motivo muito mais transcendental. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que o herói seja raso, eu só digo isso como figura de linguagem. O que eu me refiro mesmo é que o herói acaba sendo mais simples que o vilão, devido à alta complexidade dele. Ok, mas e se fosse o contrário? E se essa complexidade ameaçadora não cair no papel do vilão, mas sim do herói? E é aqui que exploramos um ponto do herói complexo versus vilão simples. E quando eu digo sobre toda essa complexidade cruel interna do vilão dentro do herói, é exatamente isso: a capacidade cruel que existe dentro do herói. Um dos motivos de gostarmos tanto de heróis que matam está também presente nos anti-heróis e vilões. E isso vai soar desconfortável, mas a verdade precisa ser dita, e eu garanto que você não vai se arrepender de ouvir.
Todos os horrores que já aconteceram na história foram cometidos por seres humanos. Fingir que estamos fora disso é confortável, mas também é ingênuo. Reconhecer que o mal nasce da mesma espécie a qual pertencemos não é pessimismo, é responsabilidade. Porque a partir do momento em que entendemos que o potencial para destruir existe em nós, também compreendemos a importância de ter a consciência de buscar o contrário e aproveitar essa chance para construir seu caráter. Só quem sabe do que é capaz tem real mérito ao decidir fazer o certo. Porque quando se faz o bem, não foi por obrigação, mas sim por escolha. Essa é uma ideia já usada várias vezes na ficção. O próprio Batman representa essa ideia. Bruce Wayne sofreu um trauma terrível quando criança e se veste do seu medo e encara o abismo sem se tornar parte dele. Ele reconhece a própria escuridão, sua vontade de expressar sua violência, mas escolhe direcioná-la para combater o crime. Daredevil, ou Demolidor, não é diferente. Matt Murdock perdeu sua visão em um acidente químico quando criança. Essa perda o fez prestar mais atenção em seus outros sentidos, fazendo sentir até mesmo o que não quer. Ele consegue ouvir o sofrimento das pessoas. Embora seja católico, devido à sua ira, ele sente o diabo em sua alma. A sua ira é pelos inocentes que sofrem. Seus sentidos revelam não só os acontecimentos, mas o que essas vítimas sentem. As crianças abusadas, as mulheres sequestradas, e tudo isso o enche de ira. Quando ele se veste de diabo para lutar contra o crime, ele solta o diabo dentro dele, canalizando sua dor para proteger os indefesos. Mas existe outra semelhança entre esses dois que eu não citei. Eles não matam. Podemos ver eles indo até o fundo, mas sempre tem uma grande resistência quando está prestes a traçar essa linha. Eles carregam um código de não matar, o que é usado para limitar, para manter a virtude do herói. Então, existe uma contenção da sua violência. No caso do herói que mata, nós podemos ver com mais detalhes o seu lado sombrio sendo direcionado. É como se fosse algo sem censura, com um choque muito mais impactante e muito mais próximo de um monstro. I have overcome my nature only through meditation and long study of the way of the voice. No day goes by where I am not tempted to return to my inborn nature. What is better, to be born good or to overcome your evil nature through great effort? Por mais que o exemplo do herói complexo seja menos usado, temos sim grandes exemplos. Um que vem à minha mente é Homem-Aranha 2. Otto é um vilão simples. Devido a um acidente, ele enlouquece com a sua própria criação. Fixa-se em uma única obsessão: finalizar seu projeto. E tudo de mal que faz deriva dessa obsessão. Enquanto Peter é um herói complexo, carrega dilemas internos, identidade, maturidade e responsabilidade. Mas a história evita colocar Peter como alguém que suja as próprias mãos, o que acaba reduzindo o risco narrativo, que convenhamos é desnecessário, mas que, se bem feito, tá valendo. Mas essas desculpas ou licenças poéticas traz uma falta, traz uma sensação de que algo poderia ter sido mais bem desenvolvido. Felizmente, outra obra que segue esse mesmo molde consegue levar essa proposta a algum lugar e justificou a zona moral que escolheu. Souza no Freire apresenta heróis complexos enfrentando vilões simples. Essa simplicidade dos antagonistas não empobrece a narrativa, pelo contrário, a fortalece, porque a simplicidade tem uma vantagem. Quanto mais clara e compacta é a ideia, maior é o impacto emocional e narrativo que ela provoca. É como se sua densidade fosse maior, mesmo não tendo tanto tamanho. É a qualidade superando a quantidade. E vamos estabelecer um ponto bem importante. Convenhamos, escrita simples não é sinônimo de uma escrita ruim. Uma escrita boa é qualquer escrita que funciona. Uma grande qualidade de um vilão puramente mau é o seu entusiasmo. Eles têm uma vontade bem objetiva do que eles realmente querem. Eles querem realmente fazer isso. Eles são realmente egoístas. É por isso que é bem comum que seus comportamentos sejam mais violentos e agressivos, pois eles podem estar motivados por raiva ou por vingança. Em Souza no Freire, os vilões puramente maus não possuem essas motivações agressivas, apenas o senso de extermínio, tirando o qual que os seus
últimos momentos, sem ter muita escolha, lutou por vingança. Os outros demônios não possuem essa vertente. Eles simplesmente veem humanos como seres inferiores e então querem os subjugar. A maneira como cada vilão se comporta é bem estereotipada de vilão genérico. Chega a ser esquisito, mas ficou muito bom. As raças dessa obra são assim mesmo. Os elfos, por exemplo, são bem esquisitos, mas o contexto ajuda muito nisso. Demônios não sabem falar, eles só sabem imitar os humanos. E suas motivações são simples, então faz sentido eles falarem com um tom de soberba e superioridade. E os elfos podem viver simplesmente desapegados de tudo, que para eles não faz diferença, já que eles podem viver por milhares de anos. Se você põe muita complexidade em um vilão e não aprofunda, não adianta. Por isso que o desenvolvimento dos demônios se encontra não no que eles são, mas no que eles impactam naquele mundo. Dependendo dos feitos que esse vilão pode aplicar no mundo, cada vez mais a ideia simples passa a ser explorada, aplicando mais densidade, assim tornando a ideia bem melhor. Ou seja, o peso não está no vilão em si, mas no impacto em que ele causa naquele universo. E isso pode ser aplicado em qualquer meio, até mesmo na perspectiva de um homem. Em Whiplash, encontramos essa estrutura de vilão simples e herói complexo. Podemos ver nesse filme que o vilão tem sua densidade. Não temos um conjunto de elementos que compõem um mundo de fantasia, mas temos elementos que compõem as motivações e o psicológico de Andrew Neiman, e seu objetivo é se tornar um dos maiores bateristas de jazz de todos os tempos. Mas temos seu antagonista, que é o Terence Fletcher, e ele é um personagem simples. Ele é um mentor extremamente exigente, e seu objetivo é fazer Andrew atingir a sua melhor versão, mesmo que isso exija sacrifícios pessoais e uma dedicação absoluta à excelência. Eu sei que o Terence tem mais um outro papel além de antagonista, mas vocês entenderam. Tá bom, Detetive Kuzê, mas por que isso importa? Vilão complexo e herói simples também é bom. Sim, como eu falei, escrita boa é escrita que funciona. É muito mais comum em grandes mídias os autores terem uma obsessão por vilões complexos, e acabam um pouco perdendo o ponto do que significa uma boa escrita. E eles apenas se preocupam com esse dilema ao invés de entenderem um conjunto de consciência que essa obsessão acabou criando. Quando falamos de heróis versus vilões, precisamos entender os ciclos narrativos pelos quais esse dilema passou ao longo da história. E calma que é muito fácil de entender. Antes o padrão era simples. Vilões podiam matar, heróis não. Agora, esse ciclo mudou. Vilões matam porque gostam, enquanto heróis matam porque é necessário. O ato de matar por heróis foi usado no cinema moderno para transmitir seriedade, realismo e maturidade, especialmente no MCU. Com o tempo, essa escolha narrativa começou a ser questionada pelas próprias obras, que passaram a refletir sobre esses limites éticos da violência heróica. E eu particularmente não gosto tanto de como essa ideia é desenvolvida. Eu não acho ruim eles matarem os vilões, ou os impactos negativos dessa falta de limite pode ocasionar. Eu só acredito que não tem tanto peso. Eles conseguiram dar uma profundidade a esse tópico em Guerra Civil, mas o ponto daquele filme é um tanto quanto distante disso tudo. Por isso é tão bom uma obra que simplesmente escolheu a sua zona e que também faz com que ela seja justa, onde a autocrítica é totalmente excluída da equação. Se o vilão é cheio de camadas morais, traumas e justificativas, mas o herói é reduzido a um papel figura pura que não pode matar, a narrativa frequentemente cai em um moralismo vago. A regra de não matar deixa de ser uma escolha ética fundamentada e vira apenas um limite narrativo seguro, usado para evitar comprometimento moral por parte do autor. Isso cria a ilusão de profundidade sem assumir posição, o que não é ruim, claro, mas é só isso. O resultado é uma história que parece reflexiva, mas carece de risco, e isso faz o potencial de impacto se perder no caminho. Frieren é a chave fundamental para esse debate. Diferente de heróis simples com um código moral escancarado, cuja violência costuma ser problematizada, Frieren não entra nessa zona cinzenta. Quando ela mata demônios, sua violência não é questionada, ela é aceita. Naquele mundo, demônios não compartilham da mesma moralidade que os humanos. São monstros que não merecem piedade. E isso oferece a Frieren um código ético estável, sem prazer na violência, mas também sem hesitação. Frieren não é igual aos demônios em essência, nem em monstruosidade. Ela é pior. Quando ela, Fern e Stark chegam à cidade de Granate, assim que detecta a presença dos demônios, sua primeira reação é atacar imediatamente.
no meio da cidade, sem hesitar. Os demônios não compreendem emoções humanas, não entendem por que lutamos ou no que acreditamos. Eles apenas imitam para manipular e caçar. Seus rostos são cópias vazias, e seus olhos estão sempre fixos, como predadores encarando a presa. É exatamente isso que Lugner faz ao olhar para Frieren, mas com ela não é diferente. Mesmo encurralada e imobilizada, cercada por guardas civis e seus próprios companheiros, seus olhos permanecem fixos como os dele. A diferença é que não são olhos vazios, são olhos cheios de sede, de sangue. Frieren carrega uma monstruosidade própria, não por fardo, mas sim por escolha. Ela mata por vingança e proteção. Assim como os demônios desejam o extermínio da humanidade, ela deseja o extermínio deles. E é disso que eu tô falando, é tornar o herói em um monstro. A obra deixa claro que os demônios não são seres mal compreendidos, não têm humanidade a ser resgatada. São predadores que imitam sentimentos e manipulam vidas inocentes. Por isso a violência de Frieren não é uma queda moral, mas uma resposta à altura contra uma ameaça que merece ser destruída, e que por isso ela pode ser vingativa o quanto ela quiser, pois sua moralidade não vai ser afetada. O impacto não está na tentativa de não se tornar como eles, mas de assumir sua monstruosidade para eliminá-los, nem que por isso você tenha que ser pior do que eles. Mas Kuze, você é muito fanboy de Frieren, só tem isso de exemplo, não existe outro não? Sim, existe, o nome desse outro exemplo é... Filmes de Transformers dirigido por Michael Bay, existe algo bem interessante. Optimus Prime é um herói extremamente violento, mas a narrativa não problematiza isso. A franquia original parte de uma base que sempre teve uma violência infantilizada. Porém, como os personagens são robôs, Bay ganha uma espécie de passe grátis para exagerar visualmente a violência na sua adaptação. O público aceita melhor desmembramentos, decapitações e outras execuções brutais quando acontece entre máquinas. A ação passa a ser visualmente pesada, é o suficiente para entreter adultos, mas também dosada o bastante para continuar acessível ao público mais jovem. Tá, detetive, mas por que então eu gosto disso se são apenas robôs? É bem simples. Porque eles estão do nosso lado. O herói é tão impiedoso e violento quanto o vilão, mas está lutando para nos proteger. A violência que antes causava medo quando vinda do vilão, agora gera segurança, pois não somos mais o alvo. A sua autodominação, somada à inversão da perspectiva violenta, é o que nos faz gostar tanto deles. Optimus Prime é uma máquina, não é um ser humano, não precisa passar pelas dificuldades morais que cada ser humano bom precisa encarar. E também não existe um senso de talvez redenção do vilão. Acidentalmente criou-se um consenso não tão geral, que transformou o vilão complexo em garantia de boa escrita, mas sem risco narrativo. Existem histórias em que o herói matar faz sentido quando há coerência moral, especialmente quando o vilão é simples, verdadeiramente monstruoso e irrecuperável. Gostamos desses heróis não pela violência em si, mas porque ela simboliza a sombra humana controlada e direcionada para proteger. Não estamos rejeitando complexidade, mas sim a complexidade vazia. Queremos narrativas que escolhem um lado e sustentam moralmente o que fazem. E o que torna isso mais interessante de ver são os protagonistas bons agindo como personagens que seriam considerados cruéis se seus feitos monstruosos fossem aplicados em outros contextos. Mas como é contra um ser objetivamente mau, nós gostamos porque nos sentimos protegidos. Pegando a sensação de proteção somada ao choque agressivo direcionado, combinados geram uma sensação de êxtase e alívio. Não existe puzzle moral, e é justificável, o que traz uma sensação satisfatória, porque é simplesmente o certo a ser feito. Bom, falando isso tudo, faz até parecer que se o herói não mata, então ele é ruim. E claro que não é bem isso que eu quero dizer. Existe sim uma moralidade real em conseguir derrotar seu inimigo, não sendo igual a ele. E também, puzzles morais podem já elevar o nível de várias histórias. O ponto desse vídeo é explorar por que gostamos de heróis que matam, e como eles podem sim ter seu valor sem cair na igualdade do vilão ou na perda da moralidade, usando um contexto coerente e nos mostrando uma face que foi um tanto quanto deixada de lado na indústria do storytelling. Você concorda? Você discorda? Deixe nos comentários. Também quero agradecer pelos 15 mil inscritos. Vocês são demais mesmo. Quero também desejar a vocês um Feliz Natal para comemorarmos o nascimento do nosso Senhor Salvador. Também quero desejar um próspero ano novo.
novo e que seja um ano de muito mais ação do que planejamento. Não contar com a sorte, mas com fé e ser capaz de, através do esforço, controlar o resultado. Não deixem de escrever. Fiquem com Deus, Detetive QZ, out.